temas polêmicos como esse tema de hoje, pecadinho e pecadão. Existem pecados diferentes na sua importância, no seu impacto? Vamos começar, inclusive, com uma pergunta que vem das ruas sobre esse tema. Olá, meu nome é Lohane, eu queria saber se na Bíblia fala sobre pecadinho e pecadão. E aí? Já vou deixar a pergunta vinda das ruas para vocês, pastor Eduardo, pastor Ari, se virem com ela. Pode começar, Eduardo, vamos lá. Não, a Bíblia fala que, né, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito vem de Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 6, 23 fala sobre isso. Então a Bíblia define pecado. A diferenciação de um pecado, eu pelo menos no meu entendimento, eu vejo no tocante à sua consequência. Uhum. A consequência do pecado, ela tem uma maior consequência do que um outro pecado. Por exemplo, um assassinato é diferente de uma mentira, na concepção da sua efeito. Consequência. Uhum. Agora, para o efeito de ofensa a Deus, tanto um assassinato quanto uma mentira, no meu entendimento, é um ato de pecado. Uhum. Então eu não vejo diferenciação nesse sentido. Uhum. No sentido da consequência, sim. Tem pecados que geram enormes consequências gravíssimas. Tem pecado que a consequência é menor. Então, no meu entendimento, por isso as pessoas tendem a fazer essa diferenciação. Nós vamos bate-papo, viu, pastor? Então você pode intervir, conversar aí junto com o pastor Eduardo. Eu tendo a concordar com o pastor Eduardo. Mas eu discordo dele. Discordo. Tem pecadinho e tem pecadão. Não, mas eu penso assim também. Que tem pecadinho e pecadão, mas nas consequências. Nas consequências. Sim, as consequências. Tem diferença. Você pega Levítico 20, Levítico 18, você vê ali que Deus vem pontuando e cada pecado, ele traz uma pena. Isso. Tem uma pena. Uhum. Né? Tem as consequências. Eu concordo. Né? Eu concordo nessa visão aí. Só que eu entendo pecado do ponto de vista da lei, como um pêndulo, né? Pastor Gleick, você lembra? Pastor Gleick, ele ensinava muito claro... Só para esclarecer aqui, os dois ficam esse papo. Pastor Gleick, você lembra? Os anciãos aqui, os dinossauros do movimento evangélico em Belo Horizonte, eles são da época da floresta, do pastor Gleick. O pastor Gleick foi um discipulador, um homem eu não fui da fenomenal. Floresta, mas você teve um relacionamento muito forte. E assim, e tem os seus discípulos que convivem conosco, pastor Silvio está lá. Então assim, né, pastor Silvio Fernandes, você lembra dele, é amigo da gente aqui da Lagoinha também, né, de frequentar e de colaborar com a Super. Então, o que acontece? Ele nos ensinava o seguinte: a lei é como uma corrente. A lei é como uma corrente. A lei do pecado é como uma corrente, pendurada no teto e sustentando um pêndulo, né, um peso. Você concorda comigo que um elo dessa corrente, apenas um elo dessa corrente é que precisa se romper para que o peso caia no chão, o lustre ou o pêndulo caia no chão. Certo. Ok? Não precisa romper todos os pêndulos. Quer dizer o quê? Se eu tiver um elo maior e mais forte, mais robusto, ou um menor e frágil, qualquer um dos dois que romper, o pêndulo vai cair no chão. Então, o meu entendimento, e eu concordo com ele, o meu ensinamento é que nós saímos da lei e passamos para a graça, ok? E quando você comete o seu pecado, ok? O sangue de Jesus, ele é competente, suficiente para te perdoar esse pecado. Todos os pecados. Todos os pecados. Então, se o sangue ele é suficiente para perdoar os pecados, independente da sua dimensão, eu saí da lei, porque a lei é o seguinte, na lei eu concordo, na lei, se você pecasse um pecado de mentira, a sua retribuição por essa ofensa era uma. Se você roubasse com a sua mão, era outra, eu perdi a mão. Então ele tinha graduação. Quando você transporta para a graça, eu entendo que o pecado, pelo fato da remissão vir pelo sangue, o pecado ele ofende a Deus em qualquer da sua dimensão. Fica apenas a questão da consequência. Você está falando do Antigo Testamento que tinha diferenciação. Na graça, Cássio, o negócio fica pior. Você não precisa deitar com a mulher, basta olhar, né? Basta olhar. Na Anísio e Safira,
Um grande exemplo. No Novo Testamento não se morre mais por mentir a Deus, mentir ao Espírito Santo. Morre, sim. Quantas pessoas que eu conheço hoje, cara, que eram pessoas assim, de destaque, cheias da unção de Deus, perderam, morreram. É o que está lá no 1 Coríntios capítulo 11. Sim, pessoas mortas. Instrução para a ceia, né? Estão mortas, né? Então, eu só fazer uma inserção aqui. Os padres, eles têm uma matéria, ramatiologia. Eles estudam 1 ano sobre pecado, mas é da tradição, não é da Bíblia. Eles aprendem o quê? Aprendem que, para perdoar pecado, só eles, só o sacerdote. E para liberar o perdão, só eles. É por isso que tem que ir no confessionário. Tem que ir no confessionário. Então eles aprendem isso. Não é o que está na Bíblia. Né? Mas a Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sereis curados, sarados. É algo que a gente precisa do nosso corpo, né? Mas eu vejo diferenças de pecados numa comunidade. Por exemplo, nós somos líderes de igreja, estamos ali. Tem pecados que atrapalham a comunhão. A comunhão. E o nosso Deus é relacional. Ele mesmo fala, onde tiver 2 ou 3, ele não fala que tenha bom conhecimento, que tenha diploma, não. É a qualidade da comunhão que vai gerar revelação da palavra. Olha só, então o ambiente, para estar puro, tem que estar bem, uma asepsia bem feita. Isso. Agora, é interessante nós estamos falando, eu sabia que ia entrar essa pergunta, né? E entrou pela minha querida Rosana, que é da linda cidade Vitória da Conquista, conhecem? Vitória da Conquista, fica 100 quilômetros de Jequié, eu conheço Jequié, papai de Jequié, conheço Vitória da Conquista também, já dormi em Vitória da Conquista, e é uma cidade linda, cidade fria, viu? Vitória da Conquista é uma cidade fria, um abraço a todos os crentes, tem muito crente de Vitória da Conquista, a Igreja Batista muito forte lá, e nós temos aqui a seguinte questão que a Rosana traz. Muito obrigado, Rosana. Olha que pergunta, hein? Se virem, ainda bem que vocês têm que responder isso aqui. Ela fala que a Rede Sub tem edificado muito a vida dela, glória a Deus por isso. Gostaria que vocês falassem, ela fala que o pastor falasse, vocês que são pastores, vocês que falam isso aí, sobre o pecado contra o Espírito Santo. Quando Jesus fala lá em Mateus 12, 31 sobre o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas eu vou pegar uma deixa antes de responder, eu vou pegar uma deixa do pastor Ari aqui. Ele falou aqui daquele advento entre Pedro, Ananias e Safira. Isso. Ok? Eles mentiram ao Espírito Santo e morreram, certo? No senso comum hoje, em 2017, 10 de maio de 2017, mentira é pecadão ou pecadinho? Mentira é pecadão ou pecadinho? É pecadinho. Normalmente as pessoas falam... É pecadinho. O que é pecadão? É cabeludo, é adultério, é assassinato, né? Isso é pecadão, certo? E Ananias e Safira morreram porque mentiram, ok? Sim. Então você há de concordar comigo que se mentir causou a morte de alguém, e morte física, não só morte do ponto de vista de separação, que nós sabemos que o pecado causa a morte, mas é de separação, de comunhão com Deus, né? Então, o fato dele mentir lhe causou a morte física, por um pecado que nós, no senso comum, admitimos que é pecadinho. Mas então vou polemizar esse trem. Vamos lá. Então é claro que não existe distinção entre pecados. Não, mas vem cá, mas lá o texto fala, Atos 5, né? Sim. Porque eles mentiram ao Espírito Santo. Mentiram ao Espírito Santo. Ok? Mentira ao Espírito Santo. Então parece que pode mentir pro outro. Assim, não, então, mas peraí. É grave, mas não é tão... Então é isso que eu estou te falando. O meu pedreiro lá da igreja, lá, presta serviço lá, a Daí, ele é muito engraçado. Ele agora converteu, está no caminho do Senhor. Mas o Cássio, ele falava um negócio interessante. Ele falava assim, pastor Ari, uma mentirinha não prejudica nada, não. Ele falava, não prejudica, não. Porque muitas vezes eu já menti para poder salvar a situação. Porque nós procuramos doutores de acordo com as nossas concupiscências. A própria Bíblia já fala, conveniência. Mas eu vou dar outra referência sobre que tem pecado que o próprio Deus... Deixa eu, assim, com relação à irmã de Vitória da Conquista, né? Eu também sabia que ia ser impossível esse assunto não vir à baila aqui, né? O que acontece? Eu particularmente, eu tenho dificuldade de mensurar aqui, de exemplificar um pecado hoje que
que se torne sem perdão do ponto de vista do texto ali, da blasfêmia ao Espírito Santo, né? A ofensa, porque o que é pecado? O pecado é tudo aquilo que ofende o caráter de Deus, né? Esse é o pecado. O pecado esse é lavado pelo sangue de Jesus e é perdoado. Aquele que em Mateus 12, 31 fala em relação à ofensa ao Espírito Santo, sinceramente, pela tão graciosa, né, graça de Cristo, eu sinto dificuldade para tentar exemplificar algum tipo de pecado que possa te restringir um perdão. Eu já ouvi dizer, não sei se com certeza talvez vocês já ouviram, que ofensa contra o Espírito Santo, blasfêmia contra o Espírito Santo é você rejeitar a obra do Espírito. Seria negar a Cristo. Autoria daquela obra. Na essência, ele já está condenado, não porque a semente de Deus não entra nele. Exato, você está entendendo? Então, assim, para falar assim, o que eu faço para que eu não mereça perdão e que eu seja condenado ao inferno por causa de um pecado ao Espírito Santo? Eu não consigo falar assim, você dá um exemplo prático, eu não consigo, sinceramente, pela graciosa paz de Cristo, fazendo aqui uma alusão à Igreja Graciosa Paz lá no Jardim Riacho, em Contagem. Eu conheço a igreja, pastor Ari. É tão grande a graça de Cristo que eu não consigo dar um exemplo prático. Quando o texto fala, ele fala pela rejeição à obra completa do Espírito. Então, essa rejeição, ela vai automaticamente levar a pessoa ao inferno. Porque a pessoa não nasceu de novo. Não é nem pelo pecado. Então, eu tenho dificuldade. Tem pessoas, né, Cássio, que eles não querem nada com Deus. Há pessoas que já optaram já. Né? É impressionante. Já optaram, já. Então, qualquer coisa que ele falar ou que ele fizer, ele não quer nada com Deus. Ele tem coração duro mesmo. Duro, não quer nada. Impressionante. Agora, tem pessoas que o próprio Jesus falou, né? Olha, vocês estão aqui comigo, mas tem pessoas que não fazem parte do rebanho ainda, mas estão a caminho, né? Estão a caminho. Um negócio aquilo que a gente fala aqui de vez em quando, não existe neutralidade no mundo espiritual. Isso. Né? Nós já falamos aqui. É tão claro, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Acabou. O cara tá em pecado ali. Acabou. Deixa eu melhorar esse debate, pode? Oi? Posso melhorar esse debate? Por favor. Então vamos lá, olha só. Eu nasci no lar cristão e eu vim recebendo ministrações que tudo era pecado. Tudo era pecado. O beber, o comer, o que você fazia, isso era pecado. Você não podia ir num baile, não podia não sei, era pecado. Agora, olha onde nós rotulamos o pecado. Olha só. Aí a própria Bíblia fala assim, aquele que come de tudo, olha o que só come cenoura. Quem que vai estar pecando contra vamos dizer assim, a consciência do irmão? Quem que vai estar pecando? Eu, por exemplo, se eu enfrentar uma discussão com meu netinho de 3 anos, vai fazer 3 anos agora. Se eu começar a fazer uma discussão intelectual com ele, quem que está perdendo? Sou eu. Sou eu, porque eu tenho consciência. Olha nos problemas relacionais, por exemplo, de casa. Quem que tem a capacidade, tem a autoridade e tem a competência de instruir a sua esposa, os seus filhos? É o marido. A própria Bíblia fala que o maior abençoa o menor. É o marido. Então, a mulher é a maior terra fértil que eu conheço. Tudo que você planta ali, dá, em quantidade. Se você planta amor, você vai colher em quantidade. Mas se você planta ódio, olha só o que você tem. Você vai colher. Isso aí é pauta para outro programa. Não cutucar não, que vai sobrar para gente. O Ademar, de Mineiros, Goiás, estamos aí chegando em Goiás, um abração a todos aí do sul de Goiás. Ele fala sobre a questão de pecados que são para a morte. E é uma pergunta interessante. Quando fala que há pecados que são para a morte, essa morte que está falando aqui é morte física ou morte espiritual? Eu estou lembrando de uma passagem em Coríntios que Paulo fala, olha, entregar o corpo para Satanás, o espírito ser salvo no dia de Cristo, o cara que adulterava, que traía o pai com a madrasta. Isso. Lá em 1 Coríntios 11. Essa é morte física ou morte espiritual? Mas vocês vão responder isso aqui depois do intervalo, porque já está tocando a musiquinha. Vamos e voltamos já com o nosso bate-papo. Voltamos com o nosso bate-papo aqui da Rede Super.
batendo papo hoje com o pastor Ari, pastor Eduardo, sobre pecados. Existe pecadinho? Existe pecadão? Estou contando com a ajuda dos meus queridos telespectadores, telespectadoras de todo o Brasil. Já recebi mensagens aqui da Bahia, da querida Rosana, de Vitória da Conquista, e também do Ademar, de Goiás, da cidade de Mineiros. Ele fala sobre a questão da morte, pecado que é para a morte. Se é morte física ou morte espiritual, foi a pergunta que ficou. Inclusive, nessa mesma linha, quer dizer, foi quem que mandou aqui, meu Deus? A pessoa não se identifica, deixa eu ver. Tem uma outra pessoa que mandou uma mensagem sobre pecado que também é para a morte. O que é esse pecado para a morte? Pastor Ari, pastor Eduardo? O próprio, vou pegar uma deixa na primeira fala do pastor Ari, né? Naquela época tinha pecados, né? Tinha, vamos falar assim, descumprimentos de lei que levava a pessoa, de fato, até a morte física, apedrejamento, né? A pessoa, por exemplo, Acã cometeu o pecado de desobediência, né? Ele foi... A capa babilônica, 200 ciclos de prata, e trouxe maldição para dentro do arraial de Israel. E Deus falou, ó, vocês pecaram, enquanto vocês estiverem com pecado, eu não andarei mais com vocês. Aí, o que acontece? No desenvolvimento do texto lá, chegou-se a Acã confessa o pecado dele. A Bíblia fala que ele foi levado para fora do arraial, juntamente com sua família, e foram apedrejados. Esse pecado aí levou à morte física. Mas esse texto que ele está citando é um texto com relação à morte do ponto de vista de separação. Separação de Deus. Separação entre o homem e Deus. Né? O pecado gera morte. Agora, nas igrejas, pensando assim, sinceramente, vamos ser honestos aqui. Né? E você em casa, com certeza, você que é cristão evangélico, já passou por essa experiência, já conheceu casos assim. As igrejas consideram pecadinho, pecadão, sim. Porque as igrejas toleram, as lideranças, principalmente, toleram certos tipos de pecado, sabem que tem lá um que dá cheque sem fundo, um que mente, um que não trata bem a esposa, e isso aí vai sendo tolerado. Agora, por exemplo, se teve sexo antes do casamento, é até engraçado, se teve sexo antes do casamento, às vezes tolera. Não pode engravidar. Engravidou, aí leva para frente da igreja e faz aquela cerimônia ali de exposição pública. As igrejas acabam considerando que tem pecadinho e pecadão, porque alguns pecados as igrejas elas expõem os pecadores e outras não. Mas eu não considero só a igreja não, Cássio, pastor Ari. É a sociedade. A sociedade como um todo tolera, tem certas coisas que ela tolera, né? Tem uma tolerância mais branda e outras não. É a própria sociedade. Está errado, está errado. Eu não concordo. Isso não quer dizer que eu concorde com isso, mas é uma realidade. Se é uma realidade, a gente está fazendo aqui um debate e analisando fatos. A sociedade é assim. Na própria sociedade familiar, tem coisas que os pais relevam, né? Tem coisas que os pais toleram, tem coisas que não. É assim, é o que a gente chama no direito de freios e contrapesos. Tem coisas, né? E assim, mas no final, o justo juiz, o julgador, é Cristo, não nós, né? Ele é que é o Senhor de todas as coisas. Agora, vamos para o direito, você falou de direito, vamos lá. No direito a gente sabe, né? Mesmo quem não é operador do direito, quem não fez curso de direito, conhece aquela história do homicídio doloso, homicídio culposo. Né? Que aquele que você comete um crime, não precisa ser um homicídio, um crime com a intenção de ter cometido o crime, é aquele que você comete sem intenção. Às vezes você está, sei lá, dirigindo, atropela a pessoa e mata a pessoa. Você cometeu um assassinato sem intenção. Ou às vezes você pega o carro e quer matar a pessoa. Essa questão da intenção do pecado. Vocês acham que também eu sou pragmático, né? Pois é. Eu vou responder do mesmo jeito que eu respondi a primeira vez. É o seguinte, continua sendo crime. O que difere são as consequências. O crime doloso, ele é passível de condenação, pena de prisão. O crime culposo... Sem intenção. Sem intenção, né? Ele é passível de penas mais brandas, administrativas. Vocês então, não acham que Deus vai fazer assim também, não? Aquelas pessoas que pecaram sem saber Como que estavam pecando. Como é que a pessoa peca sem saber? Mas a Bíblia não fala da pessoa que estava na ignorância. No seu olho, dói? Dói, claro. Agora, eu não enfio no meu.
Tá, mas a Bíblia não fala que tinha pessoa que estava na época no da seu, ignorância. enfim, mas no meu não, mas eu sei que dói nos dois. Dói. Então esse negócio eu também tenho dificuldade, eu sou muito franco. Mas vamos pensar. Eu tenho dificuldade. Como é que a pessoa peca sem saber? Mas eu tô querendo polemizar com o nosso papo lógico, aqui. lógico. Olha só. Tá entendendo? Os índios, por exemplo, os índios lá, tem tribo indígena que os caras adulteram. Os esquimós, alguns grupos esquimós, os caras, eles impressam a mulher no adultério. Né? Isso é pecado, a gente sabe que é pecado. Será que Mas Deus aí- não vai aí tratar tem de forma diferente? Entra a ética moral de cada sociedade, né? Isso vou pôr os esquimós, você está falando aí. Se chegou um visitante, ele oferece a esposa. Oferece a esposa para ele. Mas ele não sabe que isso é errado. Não, Pois é, mas é porque... Veja bem, você vai partir do princípio o que é o errado para ele. Qual que é o limite ética moral que eu tô social de... falando. Então, assim, por exemplo, né, e outra coisa, eu tenho as minhas dificuldades com relação a isso, porque o que é... Eu tenho lá um chiqueiro, ok? E dentro desse chiqueiro eu tenho vários porcos que estão enlameados, certo? Aí eu pego um balde de lama de um outro lugar e jogo em cima deles. Qual é a diferença que vai fazer esse balde de lama que eu joguei sobre eles? Já estava no meio da Eles lama. estão todos enlameados. O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um paralelo. Quem deve preocupar com o pecado é a igreja. São santos. Porque pecado ofende a Deus. Se eu já estou no mundo, já sou do diabo, já estou lá, enfiado o até- que eu vou fazer que eu consigo ofender a Deus? Mais, Você né? está me Porque já tá entendendo? entendido. Então, assim, eu penso que quem é santo? O que significa santo? Separado. Santo significa kadosh, né? Édios no grego, kadosh no hebraico, significa simplesmente separado. Separado. E separado por Deus, para Deus, ok? Então esses é que não podem errar. Os outros já estão no erro. Entendi. Você entendeu? Então já estão no erro. Então, Mas o evangelho chegou nos esquimós também, né? Tá chegando. claro, aí A chegou no palavra, chegou a esquimó. O verdade. esquimó se converte, aceita Cristo como Senhor e Salvador. Passa a ser separado. Ele não comete mais. Ele já não vai dar a esposa mais dele para o visitante. Porque ele sabe que aquilo é errado. Por quê? Porque ele se tornou separado. E hoje também é uma dificuldade muito grande nas igrejas, né? De ensinar a palavra, né? Hoje ensina a gente a adorar a Deus, a amar a Deus. E Deus não nos chamou para isso. A né? santidade mesmo. Não. Deus nos chama. Deus nos chamou para revelar quem Ele é. Não é mesmo? Quando Jesus olhou a multidão, falou assim, puxa, é um rebanho sem pastor. Aonde que está o pastor? Igreja Somos Batista nós, da Lagoinha, Igreja Graciosa Paz, Igreja Batista Central, ainda são as remanescentes. Que não se dobra a Baal. Nós não temos esse negócio, né? A gente permanece firme, né? Mas não é fácil, fiéis. Mas quem falou que é fácil? Não é fácil, não seria Quem fácil. falou que é fácil? Mas, Cássio, para Deus resolver isso era muito fácil, né? No mundo tereis Tem aflições. hora que eu penso, será que Deus não sabe o potencial dele, não? Pensa, ele abre um buraco no céu aí, não é mesmo? E soltar a voz lá, colocar só o rosto assim, ó. Quem está comigo aqui vai vir para o céu, quem não está, vai para o inferno. Mas Pronto. isso vai acontecer ali. Não, eu sei. Se ele fizesse agora, quem vai querer Mas ele Quando ele converter? voltar, ele vai Mas isso já está Já previsto. pensou? Isso já está previsto. Já O pensou? o arrebatamento da igreja é o quê? E quem serão os arrebatados? Já pensou? Deus Quem serão os arrebatados? Uma igreja pensa sem bem. mácula, É. ok? Sem mancha. É exatamente isso que você está falando. Quem são os que estão comigo? Quando soar o trovão, é a voz de Deus. Tipo, num piscar de olho, como um relâmpago parte do ocidente para o oriente, assim será a vinda do Senhor. Então já está previsto. E outra coisa, Deus tem um plano, e o projeto dele está ali. Ele não altera o plano dele toda hora. Ele está proposto. Não, por isso que eu estou te falando, para resolver esse problema de pecado é fácil. Ou também uma carruagem, O problema do uns anjos pecado lá foi pegando fogo. resolvido só. O Já problema pensou? do pecado foi resolvido. Cristo na cruz. Entendeu? Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades e os nossos pecados. Ele resolveu o problema. O problema não é o pecado. O problema do pecado está resolvido. Eu costumo falar para as pessoas que o maior problema das pessoas, né? Eles falam que é o diabo. Faz tudo. Costa larga? O diabo, Jesus, resolveu o problema. Tomou da mão dele a chave da morte e do inferno e o expôs publicamente ao desprezo. Anulou. Todo o poder foi dado a Cristo. Se todo foi dado a Cristo, não sobrou mais para ninguém. Então o diabo não tem poder nenhum, ok? Ele anulou. O problema problema sou eu. Jesus não me venceu na cruz. Você está me entendendo?
Ele não me venceu na cruz. Então, o crente sabe que ele vai pecar. Você não tem mais domínio, o pecado não tem mais domínio sobre você. O diabo não te domina mais. Então, se você for pecar, você sabe que você vai pecar porque você não é escravo mais. O escravo não sabe o que vai fazer. Não tem vontade própria, mas nós temos, porque nós somos livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? 1 João 3,8 fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Então eu sei que eu vou pecar. Então o problema não é o pecado, o problema sou eu. Porque a solução para o pecado, Cristo já deu. Onde? Vertendo o seu sangue na cruz. Falar em pecado, nós estamos falando de pecadinho e pecadão. Vanessa Nício, boa tarde, tudo bom, minha diretora? Olá, boa tarde. Nós tivemos uma reunião de pauta um pouquinho antes, lembra que eu falei que nós temos que ter um dia de tema livre? Sim. Olha só, já chegaram duas perguntas aqui agora, nesse instante aqui. Uma, a pessoa pergunta assim, olha só, Vanessa, pastores, meu esposo me traiu, devo continuar casada com ele? Tá falando Misericórdia, porque foi o exemplo que a gente usou ainda. Exatamente. Então ela está falando do pecado do marido de traição. Outra pessoa mandou assim, tatuagem é pecado? Quem mandou, inclusive, foi Eduardo, seu xará. Dois temas. Então nós vamos ter que fazer um dia de tema livre, porque senão nós não vamos conseguir responder isso aqui agora. Ok. Né? Inclusive, assim, por exemplo... Deixa eu responder essa rapidinho. Calma, então eu vou te... Calma. Rapidinho, mas é rápido, não toma nem 5 segundos. Não tem nem 5 segundos. Mas olha só, Vanessa, deixa eu polemizar esse trem. Se Jesus não perdoar, ela não perdoa, Tatuagem, não. olha só, tatuagem e adultério. Não, se Jesus não perdoá-lo, ela também não perdoa, não. Essa é a resposta. Jesus vai perdoar? A traição? É. Se ele confessar o pecado, a questão é essa. Lógico. Não, lógico. Mas vou voltar para a pauta. Quando a pessoa não perdoa... Tatuagem e adultério, é tudo do mesmo jeito? Não, tatuagem não é... Quem falou que tatuagem é pecado? Pois é, ué, mas está perguntando aqui. Eu entendo, se você for voltar lá naquele texto, que nós não devemos marcar o nosso corpo, eu não estou aqui fazendo apologia, as pessoas fazerem tatuagem, eu sou contra. Dependendo do segmento de sociedade que você vive, você é extremamente discriminado porque você tem uma tatuagem. E aquela, então, você tem aquela que ver... âncora que você tem aqui no braço? Não tem. Não tem. Se tivesse, eu não tenho tatuagem, eu sou extremamente tradicional desde de pequeno, eu sempre me posicionei de uma forma conservadora na sociedade, mas se tivesse, não teria nenhum problema em até mostrar, porque eu já fiz, está feito, não tem como eu tirar. E se eu tivesse condição de tirar, eu tiraria, mas eu não tenho. Mas o que eu entendo? Eu entendo e eu trabalho com isso, trabalho com pontos de contato, mensagem subliminar, e esse tipo de pergunta vem toda hora, principalmente tatuagem. Isso, você é ponto de contato. Então o que acontece? Aquele advento de marcas de corpo que a gente usa para não recomendar a tatuagem, você vai ter que entrar no contexto, você vai entender. Aquilo ali fazia parte também de marcas e sinais de cultos. Ok? De cultos. A mesma coisa do piercing. A tatuagem é a mesma coisa do piercing. O piercing, para os jovens de hoje, surgiu lá na Europa, depois migrou para a América e aqui para a América do Sul. Foi um movimento underground de rebeldia da juventude que começou a marcar seu corpo para demonstrar sua rebeldia. Isso é que surgiu o piercing na década de 70 para cá. Ok? Vai estudar a história do piercing. Surgiu há 5.000 anos antes de Cristo, em religiões hindus, onde os guias solicitavam dos sacerdotes que colocassem marcas no seu corpo, objetos no seu corpo, para identificar as entradas espirituais, os chakras. Ok? Então o cara colocava na sua sobrancelha, nas suas narinas, na língua, né? Nos lábios, nos mamilos, e em outras partes do corpo, nas suas partes, nas genitálias e tal. Cada ponto tem um significativo, tinha um significado e atraía um ser espiritual. Ok? Mas hoje o jovem usa como sinal de rebeldia, como sinal de... Sem saber, né? Não, ele usa, não é nem de rebeldia, não é rebeldia no sentido estrito da palavra. Né? Ele usa como uma extroversão, uma forma de mostrar o seu ser, ok? Passar uma mensagem, é melhor. Passar uma mensagem, seja qual for, que não tem como a gente definir qual é a mensagem. É falar, só que é o seguinte, lá atrás tinha um significado horrível.
Você chamava um demônio. O marcar corpo, naquela época, era um ritual. O marcar corpo hoje é moda. É moda. Você está entendendo? Mas está escrito que você não pode fazer uma tatuagem? Como é que eu respondo isso? Um irmão me procurou e falou assim, pastor, eu gostaria de fazer uma tatuagem. Eu falei, irmão, por que você vai fazer tatuagem? Não, porque eu queria homenagear Cristo. Então eu ia escrever um Jesus aqui no meu antebraço, que até eu vou evangelizar e vou fazer uma homenagem a Cristo. Eu falei, vamos parar para acertar aqui? Vamos espremer esse negócio para ver qual que é a motivação do seu coração, porque eu estou achando que não é isso não. Você está afim de fazer uma tatuagem, você não tem coragem de fazer uma caveira, um leão, ou qualquer outra coisa, você quer fazer. Não é isso não. Porque se você quiser homenagear Cristo, eu vou arrumar um jeito de você homenagear Cristo o tempo todo. Se você quiser evangelizar, a Praça 7 está lá para isso. Os ônibus também, os presídios, os hospitais, tem lugar para você evangelizar o tempo todo. E outra coisa, eu homenageio Cristo é com o meu todo. É com a minha forma de viver, são com meus lábios, com o meu coração. Vamos parar para acertar? Para ver qual que é a motivação do seu coração? Olha onde a gente foi com tatuagem, rapaz. O negócio aqui ficou bom. Nós temos mais uma pergunta. Pastor Ari, responda essa pergunta que vem das ruas, por favor, querido. Eu sou Margarida de Belo Horizonte. Eu gostaria de saber se o pecado consciente é pior do que o pecado acidental. E aí, pastor Ari? Margarida, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta aí. Olha, eu tenho uma fala que eu gosto, falo muito na igreja. Eu prefiro que você confesse tentação do que confessar pecado. Melhor, né? Prefiro quando você está sendo tentado e corre, e estou sendo tentado nessa área. Mas será que existe pecado acidental? Como é que é? Eu estou tentando raciocinar como é que é aqui a pergunta da Margarida. Como é que é acidental? Foi mal, sabe? Como é que é acidental? Mal, né? Não, porque no final das contas não gerou um pecado. Nós não estamos tratando da origem, da forma, nós estamos tratando da espécie. Qual que é a espécie? Pecado. Qual que é? Acidental ou consciente? Gerou um pecado. Tudo não resultou num pecado? E pecado não carece de arrependimento? Mas será que mata? Por exemplo, eu não estou na cabeça da Margarida, mas vamos pensar o seguinte. Suponhamos, eu sou militar e estou com minha arma aqui e minha arma dispara e eu mato uma pessoa. Isso é um pecado acidental. Eu matei, não matará. Será que é nesse sentido? Como é que é esse pecado aí? Aí o negócio começa a perder a forma, né? Tem que ser o caso concreto, né? É porque um acidente... Como é que é esse pecado? É um acidente, quer dizer... Um acidente... Eu tinha intenção. Ele precede incidentes, né? Isso acontece na nossa vida. Tá, então meu pecado talvez tenha sido o descuido. Sim, fica difícil a gente trabalhar nesse exemplo que você deu, né? Por quê? Porque, por exemplo, como é que eu vou pecar? Por exemplo, o cara me deu uma fechada no trânsito, aí eu concordo com você. É automático eu xingar o cara, aí eu xinguei, puxa vida, mas eu não queria xingar. Porque eu fiz um manual do irrepreensível. Qual que é o manual do irrepreensível? Tudo que a gente não deve fazer. Né? Falar no telefone na hora que está dirigindo, parar no estacionamento proibido, xingar o outro colega, o motorista, uma série de coisas. Mas aí eu xinguei, ok? Eu não queria fazer, mas eu já fiz. Então se eu fiz, eu comendei. Então eu tenho que pedir perdão. E a gota de sangue que perdoa o pecado acidental e o intencional é o mesmo. Então, por que eu vou ficar conjecturando? Não, Ari? Nós vamos ter que ter um papo. Como é que eu vou ficar conjecturando, cara? Nós vamos ter que ter um papo outro dia que eu acho muito, muito legal, porque é o seguinte, eu estou lembrando só de Piaget. Piaget falava sobre isso. A criança, quando quebra um vaso... Para a criança, você quebrar um vaso querendo é menos pior do que você, por exemplo, quebrar uma janela toda sem querer. Porque para a criança o que vale é o efeito. Não a intenção. Sem coordenação motora, você encosta ali. Para a criança, não, o importante não é a intenção, o importante é o efeito. Porque essa questão da intenção eu acho muito sério. Né? Você maquinar a intenção no seu coração, ao invés de você cometer alguma coisa, volto a dizer, no descuido. Mas você vai ser pauta no efeito prático, é aquilo que eu te falei. Eu sou muito prático, já te falei que eu sou muito prático, é objetivo. Então seja porque o tempo acabou, tem que terminar logo. Eu aprendi foi isso. A mesma gota aqui de sangue de Jesus que perdoa o pecado intencional, perdoa o acidental. Então por que eu vou ficar conjecturando? Perfeito. Bom, pastor Ari, pastor Eduardo, obrigado. Eu não quero pecar contra a minha diretora, porque o tempo já acabou. Por favor. Mas amanhã, 12h15, estamos de volta com o nosso bate-papo. Muito obrigado. Você que mandou sua pergunta, desculpa não ter lido, porque foram muitas as perguntas, mas deu para já caminhar no sentido de pecadinho, pecadão, entender bem essa pauta. Amanhã, 12h15, estamos de volta aqui na
TV Super, na Rede Super, esperando você. Deus te abençoe, te guarde e até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.